Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na quinta parte do tema sobre os 12 apóstolos. Que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações. Vou deixar o link na descrição deste vídeo para você poder adquirir e descobrir muitos detalhes de todos os apóstolos. João, o apóstolo, é amplamente reconhecido por sua significativa contribuição ao Novo Testamento. Ele é acreditado como autor humano de um evangelho, 3 epístolas que levam seu nome e o livro do Apocalipse. Com exceção de Lucas e do apóstolo Paulo, João é o autor com o maior número de escritos no Novo Testamento. Portanto, as Escrituras estão repletas de insights sobre sua personalidade e caráter. Grande parte do que sabemos sobre João é derivado de suas próprias obras. Através do seu evangelho, temos uma compreensão de como ele via Jesus Cristo. Em suas epístolas, podemos observar sua abordagem em relação à igreja. E no livro do Apocalipse, testemunhamos as visões que ele recebeu de Deus sobre o futuro. Tanto as Escrituras quanto a história relatam o papel importante que João desempenhou na igreja primitiva. Embora fosse membro do círculo íntimo de discípulos do Senhor, João não era o líder dominante desse grupo. Ele era o irmão mais novo de Tiago e, embora tenha sido um companheiro frequente de Pedro nos primeiros 12 capítulos de Atos dos Apóstolos, foi Pedro quem assumiu o centro do palco, enquanto João permaneceu em segundo plano. No entanto, João também teve de exercer liderança. No fim, por ter vivido mais do que todos os outros, ele desempenhou um singular papel patriarcal na igreja primitiva, que durou quase até o final do primeiro século e alcançou os recônditos da Ásia Menor. Quase tudo o que comentamos sobre a personalidade e o caráter de Tiago também vale para João, o membro mais jovem da dupla Irmãos Boanerges. Os dois homens possuíam um temperamento semelhante e, como observamos no meu vídeo anterior de Tiago, os dois eram inseparáveis. João estava lá, ao lado de Tiago, ávido por pedir fogo do céu contra os samaritanos. Também estava no meio das discussões acirradas sobre quem era o maior. Seu zelo e ambição espelhavam tais características de seu irmão mais velho. Assim, é ainda mais surpreendente que João seja chamado com frequência de apóstolo do amor. De fato, ele escreveu mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento sobre a importância do amor, dando ênfase especial ao amor do crente por Cristo, ao amor de Cristo por sua igreja e ao amor uns pelos outros, que deve ser a insígnia do verdadeiro cristão. O tema do amor flui por todos os seus escritos. Contudo, o amor foi uma virtude que ele aprendeu de Cristo, e não algo que lhe era inato. Em sua juventude, João era tanto um filho do trovão quanto Tiago. Se você imagina João na forma como ele foi retratado pela arte medieval, como uma pessoa frágil, mansa, pálida e delicada, reclinado sobre o ombro de Jesus, fitando-o com os grandes olhos brilhantes, esqueça essa criatura. Ele era rude e vigoroso como todos os outros discípulos pescadores. Era também tão intolerante, ambicioso, zeloso e explosivo quanto seu irmão mais velho. Aliás, na única vez em que os escritores dos evangelhos sinóticos registraram João falando por conta própria, ele mostrou a marca da intolerância agressiva, arrogante e impertinente. Se você estudar Mateus, Marcos e Lucas, irá observar que o nome de João quase sempre aparece com o de alguma outra pessoa, Jesus, Pedro ou Tiago. Só em um momento ele aparece sozinho e fala por si. Nessa ocasião, ele confessou ao Senhor que havia repreendido um homem por expulsar demônios em nome de Jesus, pois o tal homem não fazia parte do grupo de discípulos. Assim, fica claro, a partir dos relatos dos evangelhos, que João era capaz de se comportar de modo extremamente partidário, ignorante, inflexível, inconsequente e impetuoso. Era uma pessoa inconstante.
Era atrevido, era agressivo, era intenso, zeloso e pessoalmente ambicioso, exatamente como seu irmão Tiago. Os dois eram farinha do mesmo saco. No entanto, João amadureceu. Sob o controle do Espírito Santo, suas deficiências foram substituídas por virtudes. Compare o jovem discípulo com o patriarca idoso e você verá que, à medida que foi amadurecendo, suas áreas de maior fraqueza transformaram-se em seus pontos mais fortes. João é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando crescemos em Cristo, permitindo que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Hoje em dia, quando pensamos no apóstolo João, normalmente pensamos num apóstolo idoso e de bom coração. Como líder mais velho da igreja perto do final do primeiro século, ele contava com o apreço e aceitação universais por sua devoção a Cristo e seu grande amor pelos santos de todo o mundo. É justamente isso que lhe conferiu o título de apóstolo do amor. Como veremos, porém, o amor não anulou o fervor do apóstolo João pela verdade. Antes, deu-lhe o equilíbrio da qual necessitava. Até o fim de sua vida, manteve um amor profundo e constante pela verdade de Deus e continuou sendo ousado em sua proclamação até o fim. O zelo de João pela verdade deu forma à maneira que ele escrevia. De todos os escritores do Novo Testamento, ele é quem expressa suas ideias pondo o preto no branco. Ele pensa e escreve em termos absolutos, trata de certezas. Com ele tudo é definido, não há muito espaço para ambiguidades em seus ensinamentos, pois sua tendência é fazer declarações em linguagem firme e antitética, oposta. Em seu evangelho, por exemplo, ele contrasta a luz com a escuridão, a vida com a morte, o reino de Deus com o reino do diabo, os filhos de Deus com os filhos de Satanás, o julgamento dos justos com o julgamento dos perversos, a ressurreição para a vida com a ressurreição para a condenação. Receber a Cristo com rejeitar a Cristo, ser produtivo com ser infrutífero, obediência com desobediência e amor com ódio. Ele gosta de tratar da verdade em termos absolutos e opostos. Ele entende que é necessário fazer uma divisão clara, a mesma abordagem por ser observada em suas epístolas. Ele nos diz que ou estamos andando na luz ou vivendo em trevas. Se nascemos de Deus, não vivemos na prática do pecado. Na verdade, não podemos viver em pecado. Somos de Deus ou do mundo. Se amamos, somos nascidos de Deus. E se não amamos, não somos nascidos de Deus. João escreve: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ele diz todas essas coisas de forma categórica e sem alterações. No entanto, a maneira que João escrevia refletia a sua personalidade. A verdade era sua grande paixão e temos a impressão de que ele faria o possível e impossível para não torná-la indistinta. Ele falava em termos explícitos, absolutos e definidos. Não desperdiçava tinta tratando de questões mais controversas. Apresentava as diretrizes básicas sem apresentar uma relação de todas as exceções. O próprio Jesus com frequência falava em termos absolutos como esses e, sem dúvida, João aprendeu seu estilo de ensino com o Senhor. Provavelmente, é justo dizer que uma das tendências perigosas de pessoas com a personalidade de João é uma propensão natural a levar as coisas a extremos. E, de fato, ao que parece, em sua juventude João tinha algo de extremista. Parecia faltar-lhe um senso espiritual de equilíbrio. Seu zelo, partidarismo, intolerância e ambição egoísta eram todos pecados de desequilíbrio. Todas essas coisas eram virtudes em potencial, levadas a extremos pecaminosos. Por esse motivo, as maiores forças de seu caráter, por vezes, ironicamente, causavam suas imperfeições mais proeminentes. Pedro e Tiago tinham uma tendência parecida de transformar suas maiores virtudes em fraquezas.
Suas melhores características, com frequência, tornavam-se armadilhas para eles. Todos nós somos vítimas desse princípio de vez em quando. Ele é um dos efeitos da depravação humana. Ao serem corrompidas pelo pecado, até nossas melhores características tornam-se, por vezes, pedras de tropeço. É maravilhoso ter a verdade em alta consideração, mas o zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas ou dará lugar à condenação, severidade e falta de compaixão. É ótimo trabalhar arduamente e ter ambição, mas se a ambição não é contrabalançada pela humildade, torna-se orgulho pecaminoso, autopromoção às custas dos outros. A segurança também é uma excelente virtude, mas quando se converte uma autoconfiança pecaminosa, tornamo-nos presunçosos e espiritualmente descuidados. É evidente que não há nada de errado com certas coisas em si. O zelo pela verdade, o desejo de ser bem-sucedido ou uma sensação de confiança são todas virtudes legítimas. Contudo, mesmo uma virtude, quando desequilibrada, pode ser um impedimento para a saúde espiritual. Assim como a verdade sem equilíbrio pode levar ao erro grave. Uma pessoa que não tem equilíbrio é instável. O desequilíbrio do caráter pessoal é uma forma de intemperança, falta de controle. E isso é um pecado em si e por si mesmo. Assim, há um grande perigo em levar qualquer ponto da verdade ou qualquer qualidade de caráter a um extremo indevido. É isso que vemos na vida do jovem discípulo João. Em várias ocasiões, comportou-se como um homem extremista, intolerante, ríspido e inconsequente. Em sua mocidade, ele era o candidato mais improvável a ser lembrado como o apóstolo do amor. No entanto, 3 anos com Jesus começaram a transformar um fanático egocêntrico num homem maduro e equilibrado. 3 anos com Jesus colocaram esse filho do trovão no caminho certo para tornar-se um apóstolo do amor. Exatamente naqueles pontos em que ele era mais descomedido, Cristo dava-lhe o equilíbrio ao longo desse processo. João foi transformando de um cabeça quente, intolerante, em um líder amoroso e devoto para a igreja primitiva. Ele aprendeu o equilíbrio entre a verdade e o amor. Ao que parece, João era comprometido com a verdade bem cedo na vida. Desde o princípio, podemos vê-lo como um homem que possuía consciência espiritual e procurava conhecer e seguir a verdade. Ao nos depararmos com João pela primeira vez, tanto ele como André eram discípulos de João Batista. Mas, tal como André, João começou a seguir Jesus sem hesitar. Assim que João Batista indicou que Jesus era o Messias. Não se tratava de serem volúveis ou desleais para com João Batista. O próprio João Batista disse a respeito de Jesus: "Convém que ele cresça e que eu diminua." O discípulo João estava interessado na verdade. Não havia seguido João Batista a fim de juntar-se a uma seita ligada à personalidade do pregador. Assim, ele deixou João para seguir a Cristo, tão logo o pregador identificou Jesus como Cordeiro de Deus. O amor de João pela verdade é evidente em todos os seus escritos. Ele usava a palavra grega para verdade 25 vezes em seu evangelho e mais 20 em suas epístolas. Escreve: "Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade." O maior insulto que usava para alguém que afirmava ser um crente, enquanto, na realidade, andava em trevas, era descrevê-lo como mentiroso. E nele não está a verdade. Ninguém, em todas as Escrituras, a não ser o Senhor, teve mais coisas a dizer exaltando o puro conceito da verdade. No entanto, quando era mais jovem, o zelo de João pela verdade era desprovido de amor e compaixão pelas pessoas. Era preciso que aprendesse a ter equilíbrio. O episódio de Marcos, capítulo 9, no qual João proibiu um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, é uma boa ilustração desse fato. Como dissemos,
Essa é a única passagem nos evangelhos sinóticos em que João fala e age por si, de modo que se trata de uma amostra importante de seu caráter. Nesse incidente, vemos um raro momento de João, sem Tiago e sem Pedro, falando por si só. Essa é a essência de João. O mesmo episódio também se encontra registrado em Lucas 9, logo depois do relato de Lucas sobre o caso da vila samaritana, quando Tiago e João quiseram pedir fogo do céu. Em ambos os casos, João demonstra impressionante intolerância, elitismo e falta de amor verdadeiro. No episódio com os samaritanos, Tiago e João evidenciaram falta de amor com os incrédulos. Neste caso, João é culpado de um espírito semelhante de desamor, porém contra um crente. Ele proibiu o homem de ministrar em nome de Jesus, porque não seguia com eles. Ou seja, não era oficialmente um membro do grupo. Era uma lição sobre o amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor manifesta-se no serviço mútuo e não no domínio de uns sobre os outros. Ao que parece, as palavras de Jesus tocaram profundamente no coração de João. Foi uma repreensão severa e, com certeza, João captou a mensagem. É nesse ponto que encontramos a única ocasião em que João fala nos evangelhos sinóticos. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o que não nos segue, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Repreenderam o homem por ministrar em nome de Jesus só porque ele não pertencia ao grupo era partidarismo. Mostrava a intolerância de João, um filho do trovão. Era a visão limitada, a ambição, o desejo de ter todos os privilégios para si e não dividi-los com mais ninguém, coisas estas que, com demasiada frequência, caracterizava João nos tempos em que era mais jovem. Nesse episódio, vemos claramente que João não possuía uma personalidade passiva. Era agressivo, era competitivo. Condenou um homem por ministrar no nome de Jesus pelo simples fato de não fazer parte do grupo. Talvez João tenha confessado isso a Jesus, pois sabia que havia feito mal. Talvez estivesse sentido remorso depois da repreensão de Jesus e disse essas palavras na condição de penitente. Algo dentro de João estava começando a mudar e ele estava começando a considerar sua própria falta de amor como algo indesejável. O fato de João ter feito essa confissão indica que uma transformação estava em andamento dentro dele. Sua consciência o estava incomodando. Ele estava sendo sensibilizado. Tinha sido sempre tão zeloso e fervoroso para com a verdade, mas naquele momento Jesus estava ensinando-o a amar. Esse foi um ponto crítico em sua vida e em seu pensamento. Estava começando a compreender a necessidade de equilíbrio entre o amor e a verdade. O reino precisa de pessoas que tenham coragem, ambição, iniciativa, fervor, ousadia e zelo pela verdade. João certamente possuía todas essas características. Contudo, para realizar todo o seu potencial, precisava contrabalançá-la com o amor. Creio que esse episódio foi uma repreensão de suma importância. Começou a transformá-lo num apóstolo do amor que um dia ele veio a ser. João sempre teve um compromisso com a verdade e certamente não há nada de errado nisso. Mas tal compromisso não basta. O zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas. Não há honradez alguma na verdade sem o amor. Ela não passa de indelicadeza. Por outro lado, não há caráter algum no amor sem a verdade. Ele não passa de hipocrisia. Muitas pessoas são tão descomedidas quanto era João, porém para o outro lado. Colocam ênfase excessiva no amor. Algumas são meramente ignorantes, outras são iludidas, outras ainda simplesmente se preocupam com o que é a verdade. Em todos esses casos, falta verdade e só o que resta é o engano, envolto num sentimentalismo superficial e tolerante. Essas pessoas falam de amor e tolerância,
mas não tem absolutamente nenhuma preocupação com a verdade. Assim, até mesmo o amor do qual falam é um sentimento corrompido. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por outro lado, há muitos que têm todo o aparato teológico e conhecem toda a doutrina, mas estão cheios de desamor e arrogância. O que resta é somente a verdade na forma de fatos, sem qualquer vivacidade, liberdade ou atratividade. Sua falta de amor incapacita o poder da verdade que dizem honrar. A pessoa verdadeiramente devota deve cultivar as duas virtudes em proporções iguais. Se há uma coisa a ser almejada na santificação, é isso. Se há algo a ser buscado na esfera espiritual, é o perfeito equilíbrio entre a verdade e o amor. Conhecer a verdade e defendê-la em amor. O amor e a verdade devem ser mantidos em perfeito equilíbrio. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. Porém, o amor não deve ser deixado de lado em nome da verdade. Foi isso que João aprendeu de Cristo e foi o que lhe deu o equilíbrio de que tanto precisava. Ele aprendeu o equilíbrio entre a ambição e a humildade. Em sua juventude, João tinha alguns planos ambiciosos para a sua vida. Não há nada de errado no desejo em si de ter influência ou sucesso. Contudo, é errado ter motivações egoístas, como parece ter sido o caso de João. Também é especialmente errado ser ambicioso sem ser humilde. Eis um outro equilíbrio importante que deve ser encontrado para que uma virtude não se transforme numa fraqueza. A ambição sem humildade torna-se egotismo ou até mesmo megalomania. Em Marcos 10, um capítulo depois que João repreendeu o homem que estava ministrando em nome de Jesus, encontramos Marcos descrevendo como Tiago e João abordaram Jesus com o pedido de assentarem-se à sua direita e à sua esquerda no reino. A ironia é que Jesus estava acabando de reiterar a importância da humildade. Marcos 10:31 disse-lhes: muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Jesus estava simplesmente repetindo a mesma lição sobre a humildade que lhes havia ensinado repetidamente. Ainda assim, alguns versículos depois, Marcos relata que Tiago e João foram até Jesus com seu pedido infame pelos principais tronos. Em nosso estudo do apóstolo Tiago, vimos o relato de Mateus sobre esse episódio e ficamos sabendo que, na verdade, Tiago e João chegaram a pedir a colaboração de sua mãe para interceder por eles. Nessa passagem de Marcos, descobrimos que estavam buscando esse favor em segredo, pois os outros discípulos só ficaram sabendo do caso depois. Uma vez que foi feito depois de tantas admoestações de Jesus sobre a humildade, o pedido dos irmãos demonstra uma audácia espantosa. Mostra como eram absolutamente desprovidos de verdadeira humildade. Não há nada de errado em ter ambição. Na verdade, não havia nada de errado com o desejo em si de Tiago e João de assentarem-se ao lado de Jesus no reino. Quem não iria querer isso? Os outros discípulos certamente queriam, e por isso não ficaram nada contentes com Tiago e João. Jesus não os repreendeu por causa do desejo em si. Seu erro foi querer obter a posição mais do que desejavam ser dignos de ocupar tais lugares. Sua ambição não era temperada pela humildade. E Jesus havia deixado claro repentinamente que as posições mais elevadas do reino estavam reservadas para os santos mais humildes na terra. É impressionante como tão pouco dessa verdade havia penetrado a consciência dos discípulos, mesmo depois de 3 anos com Jesus. No entanto, na última noite de seu ministério terreno, nenhum deles teve a humildade de pegar a toalha e a bacia e fazer o trabalho de um servo. Assim, o próprio Jesus lavou os pés deles. João acabou aprendendo o equilíbrio entre ambição e humildade. Na realidade, a humildade é uma das grandes virtudes que transparecem em seus escritos. Ao longo do Evangelho de João, por exemplo, em momento algum ele menciona seu próprio nome. O único João
cujo nome é mencionado no Evangelho de João é João Batista. O apóstolo João recusa-se a falar diretamente sobre si mesmo. Em vez disso, fala de si mesmo com referência a Jesus. Em momento algum, ele coloca-se no primeiro plano como um herói, mas sim usa todas as referências a si mesmo para honrar Cristo. Em vez de escrever seu nome, algo que poderia chamar a atenção sobre si, ele refere-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, dando glória a Jesus por ter amado um homem como ele. Na verdade, ele parece absolutamente pasmo com o fato maravilhoso de que Cristo o amava. É claro que Jesus amava todos os seus discípulos com o mais perfeito amor. No entanto, ao que parece, João captou essa realidade de modo singular e isso conduziu à humildade. Aliás, é somente o Evangelho de João que registra em detalhes o gesto de Jesus lavar os pés dos discípulos. Fica claro que a humildade do próprio Jesus na noite em que foi traído causou uma impressão duradoura em João. A humildade de João também transparece na forma bondosa com que trata os leitores em todas as suas epístolas. Ele os chama de filhinhos, amados, e inclui-se como um irmão e como um filho de Deus. Veja 1 João 3,2. Há um carinho e uma compaixão nessas expressões que mostram sua humildade. Sua última contribuição ao cânon foi o livro de Apocalipse, onde ele descreve a si mesmo como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Apesar de ele ser o último apóstolo vivo e o patriarca da igreja, em momento algum o vemos usando isso a exercer domínio sobre alguém. Em algum ponto ao longo do caminho, a ambição de João encontrou equilíbrio na humildade. Apesar de continuar sendo corajoso, confiante, ousado e intenso, João foi abrandado. Ele aprendeu o equilíbrio entre o sofrimento e a glória. Conforme foi observado, quando era mais jovem, o apóstolo João tinha sede de glória e aversão ao sofrimento. Sua sede de glória é vista em seu desejo de ocupar o trono principal. Sua aversão ao sofrimento é notada no fato de que ele e os outros apóstolos abandonaram Jesus e fugiram na noite em que Cristo foi preso. Esses dois desejos são perfeitamente compreensíveis. Afinal, João havia contemplado pessoalmente a glória de Jesus no Monte da Transfiguração e prezava pela promessa de Jesus de que ele iria compartilhar dessa glória. Como poderia não querer tal bênção? Por outro lado, exceto pelos loucos, ninguém gosta de sofrer. Não havia nada de pecaminoso no desejo em si que João demonstrava de participar da glória do reino de Jesus. Cristo havia lhe prometido um trono e uma herança na glória. Além do mais, tenho convicção de que quando vermos a glória de Cristo plenamente revelada, iremos finalmente compreender por que ela é a maior recompensa de todas no céu. Um lampejo de Jesus na plenitude de sua glória valerá por toda a dor, tristeza e todo o sofrimento que suportamos aqui na terra. A participação da glória de Cristo é, portanto, um desejo apropriado para todo filho de Deus. No entanto, se desejamos participar da glória celestial, também devemos estar dispostos a tomar parte dos sofrimentos aqui na terra. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo não estava dizendo que tinha um desejo masoquista de sentir dor. Estava simplesmente reconhecendo que a glória e o sofrimento são inseparáveis. Aqueles que desejam a recompensa da glória devem estar dispostos a suportar o sofrimento. O sofrimento é o preço da glória. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Jesus ensinou esse princípio sempre e de novo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo,
preservá-la-á para a vida eterna. Felizmente, Cristo não considerou tais erros como algo definitivo. Todos os 11 discípulos fugiram na noite em que Jesus foi traído e preso. No entanto, todos eles foram regenerados e aprenderam, por fim, a sofrer de bom grado por amor a Cristo. Na verdade, exceto por João, todos acabaram morrendo pela fé. Um a um, foram martirizados na flor da idade. João foi o único discípulo que viveu até a velhice. Contudo, ele também sofreu, mesmo que de maneiras diferentes dos outros. Ainda estava suportando as angústias de perseguições deste mundo, bem depois que os outros já estavam na glória. Na noite em que Jesus foi preso, é provável que João tenha começado a compreender quão amargo era o cálice do qual teria de beber. Seu relato do julgamento de Jesus nos informa que ele e Pedro seguiram o Senhor até a casa do sumo sacerdote. Lá observaram enquanto Jesus era amarrado e espancado. Tanto quanto sabemos, João foi o único discípulo que foi testemunha ocular da crucificação de Jesus. Ele estava tão perto da cruz de Jesus que foi capaz de vê-lo. É provável que tenha assistido aos soldados romanos batendo os pregos. Estava lá quando um soldado abriu o lado do Senhor com uma lança. E talvez, ao ver essas coisas, tenha se lembrado de que havia concordado em participar desse mesmo batismo. Se foi esse o caso, certamente percebeu quão terrível era o cálice da qual ele havia se oferecido a beber com tanta felicidade. Quando Tiago, o irmão de João, tornou-se o primeiro mártir da igreja, João sofreu a perda de modo mais pessoal do que os outros. À medida que, um a um, os outros discípulos foram sendo martirizados, João sofreu a profunda tristeza e dor de perdê-los. Eram seus amigos e companheiros. Logo, só restava ele. De certa forma, talvez esse tenha sido o sofrimento mais doloroso de todos. Praticamente todas as fontes confiáveis de história da igreja primitiva atestam o fato de que João tornou-se o pastor da igreja que o apóstolo Paulo fundou em Éfeso. De lá, durante uma grande perseguição da igreja sobre o imperador romano Domiciano, João foi exilado em uma comunidade de prisioneiros em Patmos, uma das pequenas 12 ilhas no mar Egeu, próximo à costa oeste da atual Turquia. Lá ele viveu numa caverna. Foi ali que recebeu e registrou as visões apocalípticas descritas no livro de Apocalipse. Foi isolado daqueles a quem amava, tratado com humilhação e obrigado a dormir numa laje, tendo uma pedra por travesseiro, enquanto os anos passavam lentamente. No entanto, João aprendeu a suportar de bom grado o sofrimento. Em nenhuma de suas epístolas, nem no livro de Apocalipse, há queixas sobre suas aflições. Por certo, ele escreveu o Apocalipse sob condições de extrema penúria e privação. Contudo, faz pouca menção de suas dificuldades, referindo-se a si mesmo como irmão nosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Observe que, de uma só vez, ele fala de tribulação e da perseverança que permitiu que ele suportasse de bom grado seu sofrimento. Ele ansiava calmamente pelo dia em que poderia ser participante da glória do reino que lhe fora prometido. Esse é o equilíbrio correto e a perspectiva saudável. Ele havia aprendido a olhar além dos sofrimentos deste mundo, antevendo a glória celestial. João compreendeu a mensagem. Ele aprendeu a lição. Tornou-se um excelente modelo humano do que deve ser o caráter justo e semelhante a Cristo. Uma prova poderosa disso pode ser encontrada na cena da cruz. Lembre-se de que João foi o único apóstolo indicado pelos registros bíblicos como testemunha ocular da crucificação. Obviamente, João havia aprendido as lições que lhe eram tão necessárias. Havia aprendido a ser um servo humilde e amoroso. De outro modo, Jesus não o teria encarregado de cuidar de sua própria mãe. O Senhor disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E disse a João: cuida da minha mãe. Pode parecer surpreendente que Jesus tenha amado um homem que desejava incinerar os samaritanos. Ele amou um homem que era obcecado por status e distinção.
Amou um homem que o abandonou e fugiu em vez de sofrer por ele. Contudo, ao amar João, Jesus transformou-o numa pessoa diferente. Um homem que serviu de modelo para o mesmo tipo de amor que Jesus havia demonstrado por ele. Observamos anteriormente que João usou a palavra verdade 45 vezes em seu evangelho nas epístolas. No entanto, é interessante que ele também usou a palavra amor mais de 80 vezes. É evidente que ele aprendeu o equilíbrio que lhe foi ensinado por Cristo. Aprendeu a amar os outros como o Senhor o amou. O amor tornou-se a âncora e o centro da verdade com a qual ele se preocupava tão intensamente. Na realidade, a teologia de João é mais bem descrita como uma teologia de amor. Ele ensinou que Deus é um Deus de amor, que Deus amou seu próprio Filho, que Deus amou o mundo, que Deus é amado por Cristo, que Cristo amou seus discípulos, que os discípulos de Cristo o amaram, que todos os homens devem amar a Cristo, que devemos nos amar uns aos outros. E esse amor é o cumprimento da lei. O amor era uma parte essencial de todos os ensinamentos de João. Era o tema predominante de sua teologia. Ainda assim, esse amor não caiu no sentimentalismo complacente. Até o fim de sua vida, João continuou sendo um vigoroso defensor da verdade. Não perdeu nem um pouco de sua intolerância para com as mentiras. Em suas epístolas, escritas quase no final de sua vida, ainda esbravejava contra cristologias errôneas, contra falsidades anticristãs, contra o pecado e contra a imoralidade. Nesse sentido, foi um filho do trovão até o fim. Creio que o Senhor sabia que o mais forte defensor do amor precisava ser um homem que em momento algum abriria a mão da verdade. Outra palavra preferida de João era testemunho. Ele usou-a quase 70 vezes. Ele refere-se ao testemunho de João Batista, ao testemunho das Escrituras, ao testemunho do Pai, ao testemunho de Cristo, ao testemunho de milagres, ao testemunho do Espírito Santo e ao testemunho dos apóstolos. Em cada caso, tratava-se de testemunhos da verdade. Assim, seu amor pela verdade permaneceu inalterado. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu por volta do ano 98 d.C., durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Uma frase estava constantemente em seus lábios: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor, e se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Assim, os pescadores da Galileia, Pedro, André, Tiago e João, tornaram-se pescadores de homens em escala monumental, juntando almas para uma igreja. Num certo sentido, eles continuam lançando suas redes ao mar do mundo, através de seu testemunho nos evangelhos e em suas epístolas. Até hoje, ainda levam multidões a Cristo. Apesar de serem homens comuns, possuíam um chamado extraordinário. Agora, vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, que fala sobre o que eu acabei de mostrar para vocês, que você vai poder adquirir e conhecer com muito mais detalhes todos os apóstolos. Importante, eu sempre leio e passo o texto do livro que estou lendo para várias pessoas diariamente. Atualmente, estou lendo este livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Portanto, se você quiser receber os textos, diga eu quero nos comentários e manda uma mensagem para o número WhatsApp que vou deixar na descrição deste vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, me dê essa moral, compartilhe, comente, dê um like e se inscreva no canal.